Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos lá para mais um podcast que aqui quer trazer informação jurídica de qualidade. E eu indo direto ao assunto que vamos falar hoje. Vamos falar para advogados iniciantes. Então, se você é um pouco mais experimentado, enfim, não se preocupe, não precisa às vezes assistir. Eu quero falar para você, advogado iniciante, aquele que pegou a carteirinha, está bem feliz, passou no exame, no primeiro, às vezes no segundo, no terceiro, pode ser no sétimo, oitavo, você vai ser advogado, tanto quanto eu, quanto o Ricardo, é o mesmo jeito. Não tem essa história, não, eu demorei para passar e eu sou menos. Não, se você se esforçar, você vai ser melhor do que nós, inclusive, então não tenha essa preocupação. Nós somos todos advogados. Você que está saindo agora da inscrição, né? Está saindo aí, pegou a sua inscrição, aquele momento de festa, vai ter o primeiro dilema. O dilema de saber como emitir uma nota fiscal, como é que se faz uma contabilidade, se eu me associo, se eu não me associo. E aqui hoje eu vou falar de, se você conhece, está me acompanhando nos podcasts, já viu o nosso convidado o Ricardo Ruani, né, que é um excelente advogado, mas também aqui hoje empreendedor, e no empreendedorismo está junto aqui, divulgando muito e nos educando na área contábil, com a VER, com contabilidade. Nós vamos falar hoje aqui, ele já veio aqui, dá uma olhadinha no podcast que ele veio aqui falar sobre direito tributário para os advogados, mas na realidade contabilidade e tributos para advogados. Aqui eu vou falar para você do advogado iniciante. Enfim, já alonguei até demais do que queria, eu estou querendo focar. Falei, Ricardo, vamos trabalhar, vamos esclarecer os advogados iniciantes de como se portar aqui. Logo depois que você se formou, o que eu faço, como é que eu saio, onde é que eu me inscrevo, eu tenho que ter um escritório, posso atender pela pessoa física, posso pela pessoa jurídica, se eu for pela pessoa física, que documento eu emito, enfim. E nós pensamos aqui em fazer então 5 dicas essenciais ou 5 passos para esse advogado iniciante relacionados à contabilidade e também ao direito tributário, mas não à atuação no direito tributário. É para você, advogado iniciante, não começar com o pé esquerdo, emitindo uma nota errada, tendo que pagar uma multa para o fisco, não pagando ISS, daqui a 2 anos, os municípios estão aqui, São Paulo já está fechando o cerco, tá? Ele vai, não há dúvida de que os municípios irão cada vez mais tributar e exigir. Daí você vê lá uma multa do ISS que às vezes pega o teu faturamento inteiro. Então o advogado iniciante tem essa preocupação, não comece com o pé errado. Faça as coisas certinhas, até para você avaliar, e para finalizar, eu já estou fazendo uma introdução muito longa, né, Ricardo? Mas até para você avaliar advogado iniciante, se não é melhor você ser associado ou empregado de um escritório no início da sua carreira. Isso é fundamental. Você tem que pensar se vale a pena eu enfrentar tudo isso sozinho, pagar um contador, pagar tributo desse jeito, fazer isso, incomodar com o cliente, ou quero só ser empregado, pelo menos nos primeiros 5 anos. Você tem que avaliar isso aí. Então aqui a ideia é 5 passos iniciais ou 5 dicas essenciais com relação a esse regime aqui tributário para o advogado iniciante. É isso que nós vamos falar. Ricardo, muito obrigado. Quem já conheceu, já não vou fazer todos os elogios que fiz, ele sabe que eu gosto muito dele. Não vou fazer todos aqueles elogios necessários porque ele já veio no podcast. Dá uma olhadinha nesse podcast que eu vou colocar aqui no card também, vai ficar no final desse podcast. Eu coloco lá também a indicação do outro podcast do Ricardo, mas muito obrigado, Ricardo, por estar aqui e vamos lá tentar tirar essas dúvidas dos advogados iniciantes. Eu acho que é muito salutar. Eu não tive isso, né? Quando eu iniciei, já me joguei, de repente me associei e, enfim, a vida virou e passaram já quase 22 anos disso aí, mas eu acho que é importante a gente educar e esclarecer para que esses nossos advogados iniciantes possam, assim, tomar os passos certos na sua vida. Muito obrigado, Ricardo, por estar mais uma vez aqui, né? Obrigado pelo convite, Leonardo. Um olá aí para todos os acompanhantes do seu canal, né? Muito bom de conteúdo também, sempre acompanho. Eu sou advogado, né? Então eu não estou mais advogando no dia a dia. Eu tenho uma empresa chamada Warecom, Contabilidade e Consultoria. É uma empresa de contabilidade especializada para advocacia. E o que eu faço? Eu uso o meu conhecimento jurídico hoje em dia para fazer toda a parte consultiva e aplicação do dia a dia aí da contabilidade, da área tributária também para a advocacia, né? Hoje a gente está contigo aqui para tratar das soluções, né? Qual é o caminho para o advogado iniciante tomar e se regularizar, principalmente, né? Então, hoje o mais comum, e sempre foi, né? Eu também comecei a advogar lá em 2005 para 2006.
a gente começa muito na informalidade, às vezes até protela essa informalidade, até que você pensa assim, até vou trabalhar na informalidade até eu começar a ganhar um dinheiro mais cultuoso, né? O problema é o seguinte, que às vezes quando você está prestes a receber esse dinheiro, você já não tem nenhuma regularização, e já, às vezes não dá mais tempo. Né? Acontece muito com um cliente meu, por exemplo, né, advogado ali que está iniciando na área previdenciária, ou até no civil, alguma coisa assim, vai sair um precatório, vai sair a liberação dos honorários e o que eu faço agora? Falei, pois é, agora não dá mais tempo. Talvez você já começou o cumprimento de sentença, o juiz já está liberando o alvará, um precatório, um RPV, e não dá mais tempo ali de você se regularizar. E vai cair na conta ali bancária da pessoa física, o beneficiário é o CPF e vai ter que tributar de acordo com uma pessoa física. Só faça, eu não quero interromper porque eu interrompo muitos convidados, mas é que eu sei o teu conhecimento e para eles acompanharem. Só vamos aqui rapidamente, o efeito. Senhores, o que ele está falando, e a gente vai falar isso bem detalhado, que é o primeiro passo para a escolha. E eu estou falando com ele aqui, até porque estou mudando meu regime, estou fazendo uma nova advocacia, né? Enfim, quando o Ricardo está falando disso, ele está só alertando o seguinte, que ele vai esmiuçar um pouquinho mais. É que você faz o planejamento do ano, você deve fazer o seu planejamento, tá? Você faz o planejamento do ano e está falando, não, eu vou faturar aqui 2.000 por mês, que é um advogado iniciante, tá hoje com isso, infelizmente, começa muito mal, né? Audiênciazinha aqui, audiênciazinha ali. 2.000 por mês, 24 mil no ano. Ah, então o regime tributário é tal. Ou fica na pessoa física, né? Então ele escolheu ficar na pessoa física na informalidade. Só que daí vai sair um precatório, ou ele fez uma parceria, ou tá vindo... E ele continua na informalidade durante 3 anos, tá? 3 ou 4 anos. E saiu um precatório previdenciário, um RPV no previdenciário. Aí às vezes saiu 10 RPVs. Saiu 10 RPVs e ele pegou 40 mil no mês, acumulou 40 mil no mês. O que o Ricardo está falando é, dos 40 mil, só me corrija aqui nas alíquotas, né? Vai ter que pagar 27,5%. E daí vai ter aquele presidente, aquela presidenta, que vão ficar maravilhados com aquele dinheirinho caindo na conta. Né? É isso que você está falando, correto? Exatamente. Alerta, porque se você está no Simples Nacional é uma coisa. Se você está num regime de pessoa jurídica, pessoa física, é 27,5% só de IRPF. Exatamente. E não adianta, a Justiça Federal, quem está no previdenciário, ela vai reter. Exatamente. Não adianta. Então, perfeito, continue. E aí, começando, assim, né, até antes da gente tratar da opção de você abrir uma sociedade, né, individual ou plurima, que a gente chama, né, você tem que já estar regularizado como autônomo. Mesmo que você vai trabalhar, como você disse no começo, ali, como associado, por exemplo, né? Então comecemos aqui, vamos lá, a gente falou em 5 passos. Primeiro passo, peguei carteirinha na OAB, o que eu tenho que escolher? O que você deve fazer, tá? Óbvio, vamos tratar aqui de alguém que receba aí até uns 6 mil reais por mês, que é o que todo mundo, né, a maioria vai receber no começo da carreira. Primeira coisa que você deve fazer o cadastro de autônomo na prefeitura. E aí já começa uma coisa bem interessante, que com esse cadastro você pode optar ali pelo cadastro do ISS fixo para autônomos. O que isso significa? Em vez de você pagar o ISS sobre o teu faturamento, né, pelos teus RPAs, recibo de pagamento autônomo, ou tem prefeitura também que permite você emitir uma nota fiscal de autônomo, você vai pagar vou falar assim, entre aspas, uma taxa anual, que em Curitiba está variando entre R$1.000 e R$1.500, vamos colocar R$1.200, ainda você consegue parcelar em 10 vezes no ano. Então vai ficar R$120 por mês, certo? O que isso permite? Né? Que você receba valores de uma pessoa física ou até de uma pessoa jurídica e ali não tenha que pagar mais o ISS, seja você recebendo R$1.000, R$10.000, R$100.000. Então o ISS já está livre, então você já está pronto, aquilo que a gente falou, você está regularizado. Primeiro, prefeitura. Né? E além disso, né, se você tiver o teu endereço profissional na tua casa, que vai permitir esse ISS fixo, você vai poder fazer primeiro. Então, primeira dica, fazer o cadastro de autônomo da pessoa física, do autônomo na prefeitura. E aí você consegue até ali um desconto, vamos dizer assim, uma economia tributária de ISS. Primeiro ponto. Segundo ponto, faça, agora partindo ali de um ponto mais de finanças, né? Eu indico para você, a segunda dica é, abra uma conta pessoa física separada daquela conta que você vai movimentar
para fins de despesas domésticas. Então, tenha se eu tenho lá um Nubank, que é um natural hoje, sem custo, já vou abrir no Inter, que também é mais Inter e tal, no Itaú, mas aqui ele vai pagar tarifa. Então, advogado iniciante vai pegar o baratinho, né? Exatamente. Tem o Nubank, eu pego um Banco Inter só para movimentar. Só para movimentar escritório. O teu escritório. Então você consegue separar já. Por que isso é interessante você ter? Porque todo mundo sabe que você ter o controle financeiro, fazer a tua gestão financeira, vai proporcionar a você, primeiro, ver o que você está faturando e quais são as despesas diretamente e indiretamente relacionadas à tua atividade de advocacia. Seja você como autônomo, né, atuando separadamente, individualmente, ou até como associado, para ver se vale a pena essa tua atividade, né, ou você tem que planejar. Então, permite você também planejar os próximos passos, o que você tem que investir. Então, eu faria isso. Segundo, né, terceira dica aqui, tá? Todo mundo está preocupado, inclusive, porque agora a gente está aqui em março, né, de 2025, a gente está na época aqui de declaração de imposto de renda da pessoa física, né, a DIRF. O que a gente está preocupado aqui? Em declarar o que você recebeu, o que você, enfim, investiu, o que você teve de patrimônio, vendeu o teu patrimônio em 2024, né, do ano anterior. Mas você tem que preparar isso, né? Então, o que eu digo para vocês? Se você já tem a tua conta separada, né, você vai conseguir, qualquer banco ali vai te permitir fazer o quê? Tirar um extrato todo mês. Dentro desse extrato, inclusive, você pode baixar lá no formato Excel, né? E vai te permitir fazer o quê? Identificar as entradas e saídas dessa tua conta. E aí, agora explicando por que eu estou tocando nesse assunto do imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda do autônomo, né, não só do autônomo, da pessoa física, quando você tem um rendimento, na verdade, o vencimento, tá, o débito do imposto de renda, ele é até o mês seguinte. Então, na verdade, você não vai pagar um imposto de renda no ano seguinte, né? O autônomo ele tem que recolher o imposto de renda no mês seguinte. Então, estamos em março agora, tudo aquilo que você receber em março, você vai ter que declarar em abril, apurar esse imposto de renda da pessoa física como autônomo e recolher, se for o caso. Tá? Então, você não faz uma média, um total do ano e vai declarar apenas na declaração, no ajuste anual. Você tem que fazer isso todo mês. Fazendo assim, inclusive, é a quarta dica. Você pode fazer o quê? Você pode fazer o controle pelo caixa. Então, o livro caixa, inclusive lá no sistema, né, no site Carnê-Leão, você tem um livro caixa para você fazer isso, fazer os lançamentos do quê? Daquilo que você ganha como honorários e daquilo que você tem despesas da tua atividade. Então, a gente tem duas formas de apurar esse imposto de renda da tua atividade de advocacia. Nesse livro caixa, você pode lançar as tuas despesas da atividade, de aluguel, condomínio, IPTU, telefone, internet, eventualmente, se tiver ali um colaborador, também pode lançar ali. Ou você faz esse cálculo e vê quanto que fica aí a deduzir. As despesas vão deduzir aquilo que você recebeu de honorários. Essa que é a vantagem. Então você falou, pode chegar até 27,5. Só que você só vai chegar na alíquota sobre o teu faturamento, né, o que você ganhou de honorários, depois de deduzir as tuas despesas da advocacia. E aí você pode confrontar essa forma lançando no livro caixa, que nada mais é que uma planilha, né? Você tem que ter o comprovante dessas despesas, não é aleatório. Se um dia você tiver que prestar esclarecimento, você tem que ter nota fiscal, recibos, boletos, comprovante do pagamento disso tudo e demonstrar que você deduziu e depois pagou só sobre aquilo que foi o lucro líquido teu da advocacia, você vai ter que ter essa documentação, ok? Mas, dentro dessa apuração, a legislação tributária federal, ela permite o quê? Olha que interessante. Para aquele autônomo, vamos falar aqui do advogado, para o advogado que tem a sua atividade na sua residência, ou seja, no teu endereço lá perante a OAB e perante a Receita Federal, é o mesmo endereço, inclusive o cadastro de ISS fixo, que foi a primeira
do ISS, que foi a primeira dica ali, são os mesmos. A legislação tributária federal permite que o advogado ou qualquer autônomo, em vez de fazer esse cálculo e deduzir as despesas com os comprovantes, você faz por presunção. Qual que é a presunção? Todas as despesas da sua residência, 20% dela você reduz diretamente. Ah, que interessante. Então, tudo que você tiver... Você vê como eu gosto de ter conhecimento, senhores, porque eu não sabia. Sinceramente, não sabia. Por isso que às vezes a gente... Inclusive, depois a gente vai tratar mais de empreendedorismo. Isso, empreendedorismo, a gente vai tratar num outro podcast, vai falar comigo de empreendedorismo, a gente vai falar sobre isso. Tá? Hoje a gente vai tratar sobre isso, né? A atividade da advocacia, ela está muito ampla, né? Você pode advogar, inclusive, para pessoas que não moram nem no Brasil, né? Sim. Inclusive que não sejam brasileiros. Então, hoje em dia é muito tranquilo para muitas atividades, por muitas áreas, né? Direito tributário, direito previdenciário, enfim, todas as áreas. Eventualmente você faz todo o teu atendimento online e tem o teu endereço profissional na residência. Então, digamos lá que você tem uma despesa lá na tua residência, né? Fora alimentação, obviamente, alimentação, algo assim. Mas tudo que envolve aluguel, condomínio, IPTU, internet, enfim. Digamos que essa despesa seja R$5.000, você vai pegar 20% de R$5.000, R$1.000. Digamos que no mês você tenha tido honorários de sei lá, R$7.000, você vai fazer o quê? Esses 1.000 você vai abater e o imposto de renda vai ser sobre a diferença. 7.000 menos 1.000, R$6.000. Por isso a importância do controle, que a gente vai falar daí. Exatamente. Por enquanto, umas dicas aí, mas perfeito. Exatamente. E até muitas vezes você vai chegar, por exemplo, você tem menos que isso, talvez R$4.000, deduzindo essas despesas ou a presunção dos 20% da tua despesa residencial, você vai alcançar ali até a faixa de isenção. Então você vai ficar isento. E por que é interessante você fazer o livro caixa mensal? Porque esse, entre aspas, prejuízo que você tem, eventualmente, né, digamos assim, que num mês você não teve faturamento, você não teve honorários, que isso é muito comum, né, para quem está começando. Você vai carregando, digamos, essas despesas, você vai carregar, entre aspas, o prejuízo para o momento, para o mês que você tiver ganho, se tiver lucro. Então, digamos que você carregou lá todo mês R$1.000 de prejuízo. Você não pagou imposto de renda, você vai carregando, porque não teve honorários, enfim, não recebeu nada. Quando você tiver um valor talvez interessante de R$10.000, você vai trazer no livro caixa e abater os meses anteriores. Digamos que você acumulou lá 5.000 de despesas apenas e recebeu 10.000. Você vai abater os 5.000 de despesas que você foi lançando e vai pagar só sobre os R$5.000 que foi a diferença do lucro ali da atividade da advocacia. É interessante, né? Por isso que é interessante fazer o livro caixa. Então vamos lá, agora vamos lá. Para mim, já fechamos 5 dicas, agora as próximas você vai ter que pagar a consultoria. Assim, porque assim, você acha que isso aqui não custa? Nós estamos aqui os dois trabalhando, nós estamos deixando as atividades do lado para dar essa dica para você, advogado iniciante. Já nós estamos consolidados as 5 dicas e nós vamos agora explorar as 5 dicas, que eu acho que daí a gente já conseguiu chegar nas 5 dicas. Nas próximas vocês têm que consultar a VR com contabilidade, que atende o Brasil inteiro, tá, senhores? Então, assim, você vai ver que aqui agora eu quero explorar cada uma delas. Eu vou tentar só ver se eu consigo colocar, já fiz vários questionamentos para você aqui, Ricardo, tentar aqui indicar quais seriam as dicas, tá? Primeiro, então, nós saímos, o advogado iniciante saiu de lá, de casa, né? Obviamente, só um pouquinho, continuei aqui. Agora aqui na quinta dica. Ele sai de lá, pegou a carteirinha, momento de festa, familiares tirando fotinhos e de repente já chega o quê? O boleto junto com boletão da OAB, o boleto da OAB e tá certo, é lei, acabou, boleto da OAB para você pagar. Né? Então aqui, e aí a primeira, era isso que eu queria para você e você já nos deu aqui 5 dicas importantes. Então, primeira dica é a escolha, né, do regime municipal, como pagar ou escolher esse regime do ISS.
Perfeito? E eu já vou te fazer uma pergunta muito importante com relação a isso, né? Então, primeiro ponto, já no ponto de vista contábil e tributário, eu digo que a quinta dica está relacionada à primeira, tá? Para mim vai ser a primeira. Mas primeiro você começou vou escolher já esse regime do ISS, nós vamos explorar, porque para mim aqui me assusta muito com esse cerco ao fisco. Segunda dica, não fazer confusão patrimonial, não fazer, que isso quer dizer o quê? Tem conta no Nubank, abre no Inter, tem no Inter, abre no Nubank, que são os dois de graça que eu acho. No Nubank eu sei, o Inter acho que também, né? Mas enfim, um desses de grátis aí, né? Das contas grátis, você vai abrir outra conta para não dar confusão. Por quê? Porque daí já vem a terceira dica, que para mim aqui não foi, né? Eu venho a quarta, mas a terceira dica seria controle do livro caixa. Para você, junto com essa conta separada, você faz um controle do livro caixa para poder fazer com que você venha lançando prejuízo. Depois eu explico um pouquinho sobre isso na minha vida de investidor financeiro, os prejuízos que eu tenho nas ações, que eu possa bater depois, você sabe disso. Enfim, então para que eu venha até lançando esses prejuízos, possa no limite ali no mesmo mês lançar e abater daquela receita, e em algum momento eu só tive prejuízo. Quando vier um grossinho, um precatório, uma RPV no previdenciário, um precatório numa ação contra o Estado, ou enfim, você fez uma assessoria jurídica boa, uma ação indenizatória grande, você vem lá e abate quanto você tem que pagar. Então vem lá o controle do livro caixa. Quarta dica, né, que é para mim a escolha então do imposto de renda, de como que está conectado aqui com o controle do livro caixa, né? Se preocupar, eu falo aqui que não é escolha, né? Mas se preocupar com o futuro. Então, se preocupar, eu vou colocar aqui até com o futuro, estou anotando tudo isso da hora, porque assim, estou pegando aqui, se preocupar com o futuro na escolha do teu regime de imposto de renda. Por quê? Tá? Simplificando, porque você já me falou, é que eu conheço, obviamente, né? Conheço o raciocínio, nós vamos explorar mais. Nós, advogados, ficamos preocupados com o quê? Sobreviver. E tá valendo. Eu também estou preocupado hoje, nessa data da gravação do nosso podcast, também estou preocupado com a minha sobrevivência. Tá? Mudança de escritório, você sabe disso, nós estamos firmando nossa parceria. Então, eu estou preocupado com a minha sobrevivência. Você também tem que estar preocupado com a sua sobrevivência. Então, primeiro escolha cliente, atenda bem o cliente, consiga os seus honorários, depois você vai ver que não vai pagar as contas. Depois você vai ver que vai pagar os tributos. Mas o problema é que, se você é organizado, tire. Como você deve tirar, e aqui eu, enfim, cada vez mais me preocupo com isso, se você é cristão, tire um minutinho para falar com Deus, né? Se você acredita nisso, quem é ateu não tem problema, tá? Mas eu acredito em Deus, sou cristão e acredito que eu tenho que tirar um minutinho do meu tempo para agradecer a Deus, e hoje eu mais agradeço do que peço. Você também vai tirar o quê? Para planejamento tributário, né? Para planejamento da tua atividade, porque o que nós vamos falar aqui, vamos explorar mais, para ficar nas dicas, você tem que se preocupar, porque o que ele está falando, nós estamos em março aqui gravando esse podcast e as pessoas estão preocupadas com a declaração de imposto de renda. Os escritórios vão bombar, tá? De contabilidade. Perfeito. Só que você tem que pegar, você está lançando o que já passou. Exatamente. Então se preocupe com o futuro. Se nós estamos em 2025, se for o futuro. Tá bom, com o futuro. Em 2026, eu tenho que reunir toda essa documentação, eu tenho que estar tudo comprovado, eu tenho que ter feito a melhor escolha de regime jurídico tributário para que em 2026 eu mando para o contador, chegou a declaração, está aqui esses documentos e eu não quero pagar imposto errado, não paguei nada. Exatamente. Eu já lancei, já paguei lá, está aqui o comprovante não sei como é, DARF, enfim, né, como é que é o nome da guia do imposto de renda lá no mensal, né? Enfim, estava aqui. Então, se preocupe com o futuro, que seria aqui com a escolha do imposto de renda, né? Quarta dica, controle do livro caixa, que é o controle da sua atividade mensal, para você que está na pessoa física, né? E a quinta dica para mim, tá? Que deve ser a primeira na realidade, tá? Escolha um bom contador. Tá? Para mim, essa é fundamental. Por quê? Você, meu amigo, minha amiga, você está aqui querendo o quê? Você quer ser contratado, você quer cobrar que o cliente valorize o seu trabalho, mas na hora de escolher o teu prestador de serviço, você é um filho da mãe. E eu ia falar um palavrão, mas não posso. Pelo preço, pelo preço. Eu ia falar um palavrão, eu não posso mais falar palavrão, tá? Nem no YouTube eu tenho que me controlar, porque eu falo muito palavrão e tá errado. Né? Porra! Eu falei palavrão. Gente, não pode. Se você quer ser valorizado, valorize o seu bom prestador. Mas também escolha um bom prestador de serviço, gente. Você vai escolher
pior encanador, o pior marceneiro, o pior contador, você tem que se ferrar também. Então vai escolher o pior advogado, tem que se ferrar também. Passar a perna, advogado vai passar a perna, advogado. Não, só tem anjo, não. Tem muito advogado malandro, advogado que cobra barato, não é. O iniciante vai cobrar barato porque ele não tem cliente. Agora, o advogado velho que cobra barato é porque não vai prestar serviço. Porque ele vai pegar dinheiro de todo mundo. É que nem o contador. Tenho certeza que você não precisa me explicar disso. Eu vou fazer, inclusive, senhores, um vídeo sobre responsabilidade do contador. Já pedi até dados para ele, das atrocidades, porque eu já tenho os meus e eu vou fazer sobre isso. Se você quiser, coloque aqui nos comentários. Quero também saber sobre responsabilidade civil do contador. Então, primeira dica, escolha aqui do ISS, né? Para mim seria a escolha do bom contador, mas tá bom. Primeira dica, na ordem do que o Ricardo nos trouxe. Escolha do ISS, desse regime municipal do tributo. Depois, abra a conta separada. Terceiro, se preocupe com o futuro tributário seu, principalmente se você é pessoa física. Então, imposto de renda, guardar os documentos aqui, já pagar durante o mês o imposto de renda. Nós vamos detalhar isso para você. 4, o controle. Quarta dica, controle rigoroso do seu livro caixa, para que você vá conseguindo coletar esses dados e daí possa abater prejuízo não só no mensal, mas no futuro também. E o quinta, a dica que para mim deve ser a primeira, escolha um bom contador. Não qualquer contador, mas um bom contador. Falei alguma bobagem até aqui do teu raciocínio? Estamos certinho? Perfeito. Resumimos.